Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este humilde canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar sempre também sobre poesia, gênero infelizmente impopular aqui no Brasil e no YouTube. E hoje, num vídeo mais simples, eu trago aqui alguns poemas de um dos nossos maiores poetas brasileiros, o maior nome do parnasianismo. Estou falando de Olavo Bilac. Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que este livro foi um presente de um aluno. Muito obrigado, Lucas. Em segundo lugar, eu vou contextualizar brevemente sobre o que eu estou falando. Mencionei parnasianismo. O que é isso? De onde veio? Quais são as características? O parnasianismo foi uma escola literária, uma escola artística que começou na França no finalzinho do século XIX e que teve ecos aqui no Brasil. Eu devo dizer também que o parnasianismo é uma escola que aconteceu somente na poesia, porque na prosa do mesmo período, da mesma época, nós tínhamos o realismo. Já fiz vídeo aqui no canal sobre Machado de Assis, nosso maior ícone literário e do realismo. Muito bem, então nós temos numa mesma época realismo na prosa e parnasianismo na poesia. Você deve saber também que as escolas literárias elas se contrapõem umas às outras conforme vai passando o tempo. Então essas duas escolas, o realismo e o parnasianismo, eles tentam se diferenciar ou contrapor valores criados na escola anterior, no caso, o romantismo. E quais são algumas das características do romantismo? O romantismo, como o próprio nome já diz, vai pregar o sentimentalismo, os sentimentos, a subjetividade, vai pregar a liberdade, tanto do indivíduo quanto estética. Vai também pregar a fuga da realidade, vai falar muito sobre a natureza, vai criar um passado heróico, um passado mítico. Vai também se utilizar de uma linguagem mais acessível, coisa que eu estou falando para os padrões da época. Não era comum. E as escolas que vieram depois, o parnasianismo na poesia e o realismo na prosa, vai se opor a alguns desses elementos. Então, o realismo, em vez de pregar uma subjetividade, vai pregar a objetividade. Em vez de se pautar em elementos místicos, vai se pautar na ciência. Em vez de falar sobre florestas, matas, sobre a natureza, vai falar sobre os centros urbanos, sobre a cidade. Em vez de criar um passado exótico, um passado místico, vai falar sobre o presente. Em vez de criar heróis, vai criar anti-heróis. Em vez de se descrever através de sensações, vai fazer análises psicológicas. Essas são apenas algumas das diferenças entre o romantismo e o realismo. Mas isso ainda estamos falando da prosa. Na poesia é o parnasianismo. E o parnasianismo vai se utilizar de vários desses elementos do realismo. Ele também vai ser objetivo, ele vai fazer muitas descrições, mas as referências dele não são totalmente do presente, como por exemplo era no realismo, que estava pautado na filosofia da época, na sociologia da época. Não. O parnasianismo, até esse nome, parnasianismo, de onde vem? Parnasianismo vem de Parnaso, que na mitologia grega era um monte onde ficavam os poetas. E isso já diz respeito a muito do conteúdo e também da escolha técnica, estética que os poetas vão utilizar aqui. Por quê? Os poetas parnasianos se consideram no monte grego, no monte mitológico, se consideram acima dos demais. E a linguagem dos parnasianos, diferente dos românticos, que era acessível, aqui não vai ser acessível. Vai ser uma linguagem difícil, vai ser uma linguagem truncada, vai ser cheio de sintaxes invertidas. Os românticos, eles deixaram um pouco de escrever sonetos. Já falei várias vezes o que é soneto aqui. O soneto é aquela estrutura clássica em que o poema tem 14 versos. Esses 14 versos são divididos em
4 estrofes, sendo as duas primeiras 2 quartetos, que são estrofes com 4 versos, e as duas últimas são 2 tercetos, em que as estrofes têm 3 versos. E esses versos são metrificados, eles têm um tamanho fixo, que são ou de 10 sílabas poéticas. Já fiz um vídeo aqui sobre haikais, em que eu menciono a diferença entre sílaba poética e sílaba gramatical. Muito bem, voltando. Esses versos têm ou 10 sílabas poéticas, que nós chamamos de decassílabo, ou 12 sílabas poéticas, que nós chamamos de dodecassílabo, ou alexandrino. Os parnasianos e os poetas que virão depois do parnasianismo, que são os simbolistas, o simbolismo, uma hora eu vou fazer vídeo sobre o simbolismo também. Os dois, parnasianos e simbolistas, gostam de se utilizar mais dos versos alexandrinos, dodecassílabos, que têm 12 sílabas poéticas. Mas há vários momentos aqui, vários poemas, em que Olavo Bilac escreve em versos decassílabos, com 10 sílabas poéticas. Porém, o padrão é que parnasianos e simbolistas escrevam sim em versos alexandrinos, dodecassílabos, com 12 sílabas poéticas. Aliás, um dos poemas que eu escolhi para ler aqui nem é soneto, nem tem essa estrutura clássica, porque eu só escolhi poemas diferenciados. Muito bem, então essas são algumas das características dos parnasianos. Eles querem ser objetivos, eles são descritivos, eles escrevem em uma norma fixa, eles escrevem sonetos, principalmente sonetos alexandrinos, dodecassílabos, mas também sonetos decassílabos. Eles se utilizam de sintaxes invertidas, palavras difíceis, porque eles são parnasianos, eles estão no Parnaso, eles se consideram acima dos outros. Por isso que é cheio de palavras desconhecidas, a sintaxe é invertida, sintaxe é a ordem da frase. Por quê? Feito por um parnasiano. Gente que se considerava acima dos outros. Eles estavam no Parnaso. Isso aqui é só para os iniciados. É só para quem pode. Então eu falo a primeira estrofe para você e pergunto, quem é o sujeito da frase? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Quem é o sujeito da frase? Pouquíssimas pessoas sabem. Porque está tudo invertido. A ordem certa, a ordem direta seria: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Aí eu pergunto para você, o que é plácido? Plácido é calmo, tranquilo. O que é brado? Brado é grito. O que é retumbante? Forte, que faz eco. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte: as margens do rio Ipiranga, as margens calmas, estavam lá tranquilas. E as margens ouviram, olha aqui, linguagem poética, as margens ouviram um grito forte, fazendo eco de um povo heróico, o povo brasileiro. Ó, meus amigos. É só para constar, tá? O sujeito da frase é as margens plácidas do Ipiranga. Agora, é preciso dizer uma coisa também. Esse negócio de escrever difícil, de maneira rebuscada, deve ser criticado, mas também tem um lado positivo. Em primeiro lugar, o escritor deve escrever da forma que ele quiser. Em segundo lugar, o escritor não deve fazer concessão ao leitor. Eu vou escrever de maneira fácil aqui para que ele entenda. Não, você deve escrever da forma que você quiser e da forma que o texto pede, o gênero pede, a sua ideia pede. O autor não deve se rebaixar ao nível do leitor. O leitor é que deve se erguer ao nível do autor. Porque você buscando aprender mais para compreender algo que foi dito por outra pessoa, quem ganha é você. Você sobe de nível. Não vai subir ao Parnaso, porque lá só vai ter o Olavo Bilac. Tô brincando, mas você vai subir de nível. O parnasiano vai escrever de maneira objetiva, vai escrever com sintaxe invertida, vai escrever soneto, não vai ser profundo nas suas reflexões,
É preciso dizer que o Alfredo Bose, que foi um grande crítico literário, um grande historiador literário, ele diz que é consenso entre os críticos reconhecer que Olavo Bilac não foi um grande poeta. Foi um poeta eloquente. Ele pegava situações banais, escrevia de uma linguagem muito bonita, terminava com a chave de ouro, que é um verso que resume toda a ideia do poema. Parece uma coisa grandiosa, mas na verdade não é, uma coisa simples. E esse é o mérito do Olavo Bilac, que até mesmo o Mário de Andrade, que foi um grande crítico do parnasianismo e do romantismo também, ele vai dizer que Olavo Bilac ele dominava a linguagem poética. Muito bem, agora que eu vou falar sobre o Olavo Bilac. Bem, o Olavo Bilac vai reunir todas essas características dos parnasianos, mas ele vai ter os seus temas preferidos, que são o amor, principalmente um amor erótico, um amor carnal. Ele vai escrever muito também sobre o envelhecimento, sobre a morte. Ele tem muitos poemas de tons melancólicos. Ele também tem uma vertente considerada infantil, que vai seguir aquela linha do didatismo, em que a poesia, a arte, tem que ser doce e útil. Ela tem que passar um ensinamento, tem que passar uma lição de moral, tem que fazer uma crítica, tem que ensinar algo. Bem, essas são algumas características do Olavo Bilac, além de todas aquelas do parnasianismo. A forma, o rigor métrico, tudo mais, as rimas. Muito bem. Mas é preciso dizer que o Olavo Bilac se diferenciou dos outros da sua época não apenas pelo domínio da linguagem, mas justamente porque ele era diferente. Muitas vezes ele não apenas descrevia, mas ele fazia profundas reflexões sobre situações e sobre sentimentos também. De maneira que uma pessoa que não conhece muito de poesia, de escolas literárias, pode pensar que, lendo um poema romântico do Olavo Bilac, pense que ele é um poeta romântico. Um poeta da época do romantismo. Mas não é bem assim. Bem, agora eu vou ler alguns poemas aqui e eu devo dizer que eu escolhi poemas diferenciados do Olavo Bilac. Eu peguei poemas que são considerados mais simples, não tem palavras difíceis. Bem, são todos rimados, são todos metrificados. 2 são sonetos, um não é soneto, mas continua com o rigor métrico e formal. E poemas que não têm muitas palavras difíceis, justamente para mostrar essa verve diferente do Olavo Bilac. Passemos a palavra então ao poeta. Bem, o primeiro poema que eu escolhi aqui se chama A um Poeta, que na verdade é um metapoema, porque se utiliza da metalinguagem. O que é metalinguagem? O que é metalinguagem? O que é metalinguagem? Não sabe de nada. Metalinguagem é quando você se utiliza de uma linguagem para explicar a própria linguagem. Então, por exemplo, uma música que fala sobre fazer música, uma peça de teatro que fala sobre peça de teatro, um poema que fala sobre poema, um professor de língua portuguesa que se utiliza da língua portuguesa para explicar a língua portuguesa. É isso. Vê se aprende alguma coisa agora. Muito bem, então, há um poeta. Longe do estéril turbilhão da rua, beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e, natural, o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Então qual que é a ideia aqui? O ofício de escrever, ele é difícil, é uma batalha, você lima, você sua, você sofre, mas a sua arte não deve demonstrar esse esforço. Deve parecer que foi fácil escrever aquilo, sabe aquela coisa de, nossa, parece que você tem o dom para isso. E não é dom, é trabalho. Inclusive o trabalho de esconder o trabalho. Tem essa imagem que eu adoro aqui que ele escreve, o efeito agrade sem lembrar os andames do edifício. Porque a gente vê o prédio já feito, a obra já completa, e a gente não sabe todo o trabalho que foi feito ali. Os andaimes, né, coisa feia, madeira, cimento, sujeira. Isso para não falar, no caso dos andaimes, dos prédios, de às vezes que acontecem mortes
para que aquele prédio seja construído. Meus amigos. Então, que a obra pareça simples, quando não é. Esse poema parece simples, mas na verdade ele é um soneto. Ele tem 14 versos, cada verso tem 10 sílabas poéticas, é tudo rimadinho. Meus amigos. Olavo Bilac. O segundo poema que eu escolhi está presente nessa vertente considerada infantil do Olavo Bilac, mas que pode não ser. Uma criança pode ler e pensar que está falando aqui de um pássaro, mas nós, adultos, podemos pensar na figura humana, no ser humano. Bem, leiamos. O pássaro cativo. Armas num galho de árvore, o alçapão. E, em breve, uma vizinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão. Dás-lhe, então, por esplêndida morada, a gaiola dourada. Dás-lhe alpiste e água fresca e ovos e tudo. Por que aqui, tendo tudo, há de ficar o passarinho mudo, arrepiado e triste, sem cantar? É que, criança, os pássaros não falam. Só gorjeando a sua dor exalam, sem que os homens os possam entender. Se os pássaros falassem, talvez os teus ouvidos escutassem este cativo pássaro dizer: não quero teu apiste. Gosto mais do alimento que procuro na mata livre, em que voar me viste. Tenho água fresca num recanto escuro da selva em que nasci. Da mata entre os verdores, tenho frutos e flores, sem precisar de ti. Não quero tua esplêndida gaiola, pois nenhuma riqueza me consola de haver perdido aquilo que perdi. Prefiro o ninho humilde, construído de folhas secas, plácido e escondido entre os galhos das árvores amigas. Soltam-me ao vento e ao sol, com que direito à escravidão me obrigas? Quero saudar as pompas do arrebol. O que é arrebol? Arrebol é aquela cor avermelhada do amanhecer. Quero, ao cair da tarde, entoar minhas tristíssimas cantigas. Por que me prendes? Solta-me, covarde. Deus me deu por gaiola a imensidade. Não me roubes a liberdade. Quero voar, voar. Estas coisas o pássaro diria, se pudesse falar. E tua alma, criança, tremeria, vendo tanta aflição, e tua mão, tremendo, lhe abriria a porta da prisão. Então aqui você tem um poema didático, mostrando que é ruim, é feio, é cruel você prender um pássaro, por mais que você dê tudo, dê alpiste, dê frutas, dê ovos, dê água, dê tudo, mas você tirou a vida, tirou a liberdade. Aliás, o pássaro é sinônimo de liberdade, é metáfora para a liberdade. E você tirou tudo isso. Bem, uma criança pode ler e pensar, está falando de passarinho, mas a gente pode pensar no ser humano. Existiu escravidão aqui no Brasil. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Por quê? Com que direito? Meus amigos. Então, poema infantil, poema didático de Olavo Bilac. E, por fim, eu escolhi um poema romântico, um poema erótico, um poema até ousado, não apenas pela questão do erotismo, mas pela posição em que o Olavo coloca o homem. Bem, eu vou ler aqui. Aliás, eu preciso dizer que lá no começo eu disse que eram 2 sonetos e um que não era soneto. Mas eu me enganei. Na verdade, são 2 que não são sonetos. Esse que eu vou ler agora também não é soneto, assim como o poema infantil do pássaro. Pois bem, leiamos. A alvorada do amor. Um horror grande e mudo, um silêncio profundo. No dia do pecado, amortalhava o mundo. E Adão, vendo fechar-se a porta do Éden, vendo que Eva olhava o deserto e hesitava tremendo, disse: chega-te a mim, entra no meu amor, e a minha carne entrega a tua carne em flor. Preme contra o meu peito o teu seio agitado, e aprende a amar o amor, renovando o pecado. Abençoo o teu crime, acolho o teu desgosto, bebo-te, de uma em uma, as lágrimas do rosto. Vê, tudo nos repele, a toda a criação sacode o mesmo horror e a mesma indignação. A cólera de Deus torce as árvores, cresta como um tufão de fogo o seio da floresta, abre a terra em vulcões, encrespa a água dos rios,
As estrelas estão cheias de calefrios. Ruge soturno o mar, turva-se hediondo o céu. Vamos, que importa Deus? Desata como um véu sobre tua nudez a cabeleira. Vamos, arda em chamas o chão, rasguem-te a pele os ramos, morda-te o corpo o sol, injuriem-te os ninhos, surjam feras ao uivar de todos os caminhos. E, vendo-te sangrar das urzes através, se emaranhem no chão as serpes aos teus pés. Que importa? O amor, botão apenas entreaberto, ilumina o degredo e perfuma o deserto. Degredo é o lugar para onde você é expulso. Amo-te, sou feliz, porque do Éden perdido levo tudo, levando o teu corpo querido. Pode, em redor de ti, tudo se aniquilar. Tudo renascerá cantando ao teu olhar. Tudo! Mares e céus, árvores e montanhas, porque a vida perpétua arde em tuas entranhas. Rosas te brotarão da boca se cantares, rios te correrão dos olhos se chorares. E se, em torno ao teu corpo encantador e nu, tudo morrer, que importa? A natureza és tu. Agora que és mulher, agora que pecaste, ah, bendito o momento em que me revelaste o amor com teu pecado e a vida com teu crime, porque, livre de Deus, redimido e sublime, homem fico na terra, à luz dos olhos teus. Terra, melhor que o céu. Homem, maior que Deus. É, meus amigos, Olavo Bilac. Bem, um poema longo, um poema aqui muito apaixonado de Adão por Eva. Interessante, alguns elementos que ele coloca aqui. Bom, Adão é expulso do Éden junto com Eva por conta do pecado dela. É preciso fazer uma reflexão que algumas interpretações bíblicas apontam que o pecado de Adão e Eva não foi de ter comido um fruto, mas foi ter descoberto a própria sexualidade. No momento que eles descobriram o que é o sexo. Isso foi imoral, vamos dizer assim, e por isso eles foram expulsos. Não é à toa que a igreja sempre prega a castidade. Então, é interessante alguns pontos aqui em que ele coloca que Deus retorce tudo como se Deus fosse um destruidor. Mas o ser feminino é criador. Ele fala que tudo pode nascer da mulher, tudo pode nascer de Eva. Interessante esse contraponto. Mas tem outra parte aqui também que ele diz, Adão, eu abençoo o teu crime. Ora, quem é o homem para abençoar outra pessoa? Ora, nesse poema aqui, desse eu lírico aqui, o homem está acima de Deus. Então, eu abençoo o teu crime. Interessante, lá no final também. Homem maior que Deus. É preciso lembrar que o parnasianismo, ele, da mesma época que o realismo, está naquele período em que a ciência estava em voga. Então, a religião, Deus não era mais o centro do mundo, e sim a ciência, e sim o homem. Então, por isso que ele se coloca nessa posição ousada. Muito interessante, muito bonito esse poema também. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Eu fiz alguns apontamentos sobre o que é o parnasianismo, o que foi, algumas características, não apenas dele, mas do realismo e do romantismo também, e sobre a própria obra do Olavo Bilac. Muito obrigado, Lucas, pelo livro, espero que tenham gostado. Esses poemas que eu li não são os mais famosos, nem são conhecidos do Olavo Bilac, que é muito conhecido por vários outros. Na internet você encontra facilmente vídeos, textos, análises sobre outras obras e livros do Olavo Bilac. Se vocês gostarem, deem uma olhada porque vale a pena. Ele foi um grande poeta sim. Bem, é isso. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, essas coisas todas que você está acostumado de outros canais e que não faz aqui. Muito obrigado e até a próxima. Não, você sabe que o Olavo Bilac, além de um grande escritor, foi um grande jornalista, ele também impactou o Brasil de outra forma, com uma história engraçada, uma história impactante. O Olavo Bilac causou o primeiro acidente automobilístico no Brasil, numa época em que existiam pouquíssimos carros e eles andavam a 4 km por hora.
Ele era amigo de um figurão da época, se eu não me engano o nome era José do Patrocínio. Ele era o prefeito ou dono de jornal, amigo do Olavo Bilac. E esse camarada chamou o poeta para dar uma volta e falou: "E aí, você não quer tentar dirigir um pouco?" E o Olavo aceitou. E aí o Olavo estava dirigindo tranquilo, de repente começou a perder o controle a 4 km/h. E só existia esse carro na cidade. E bateu na árvore, causando assim o primeiro acidente automobilístico no Brasil. Mas fiquem tranquilos, porque os dois saíram ilesos a 4 km/h. Quem não saiu ileso foi o carro, que deu perda total. Bem, isso aqui eu descobri nesse livro chamado História Bizarra da Literatura Brasileira, de Marcel Verrumo, em que o autor faz uma vasta pesquisa histórica para apresentar esses fatos curiosos, engraçados, interessantes, instigantes, às vezes tristes, mas que, se você gosta, além da literatura, se você gosta de descobrir um pouco mais sobre, além do autor, sobre a pessoa por trás, eu recomendo muito. Se você gosta de uma história paralela, se você gosta de uma fofoquinha, se você é meio fifi, se você é ser humano, recomendo também História Bizarra da Literatura Brasileira. Ele apresenta fatos sobre vários escritores da nossa literatura. Essa foi apenas uma história do Olavo Bilac. Ele se mete em outras aqui, viu? O Olavo Bilac era um cara curioso.